conseguir promover a saúde, mas sem impactar muito também, né, sem impactar drasticamente na economia. Então, a ideia do observatório é entender, né, o que está acontecendo, o comportamento do vírus, e fazer com que o impacto econômico seja, né, o menor possível. A primeira coisa, né, agora sim emergiu vários problemas técnicos, né, foi a primeira questão, né, a questão da coleta dos dados, ela é uma dificuldade em função de que as bases disponibilizadas pelo Estado, elas não são completas, né, eles têm um acesso e eles fazem um recorte, óbvio, por motivos óbvios, né, por motivos éticos, enfim, né, de sigilo dos dados, eles fazem um recorte e disponibilizam. Então, o primeiro desafio do observatório foi a coleta dos dados, né, de modo automatizado, de modo correto, o casamento desses dados com o que é disponibilizado na planilha do distanciamento social, publicada pelo governo do estado toda semana, e o entendimento das variáveis do modelo, né, porque existe toda uma nota metodológica sobre o modelo do distanciamento social, mas tem algumas coisas que ficam implícitas, né? Algumas variáveis que tu não consegue entender muito bem o que é. Então, teve todo esse trabalho de entendimento, de coleta, de aproximação dos valores. Então, é nisso que eu ainda estou trabalhando, né? Eu coletei parte dos dados e ainda estou tentando ver qual é a melhor maneira, né, de chegar nos valores mais próximos ao que o Estado tem. Então, esse é o primeiro desafio. Uma vez que eu consiga fazer essa etapa, que realmente é a mais demorada e a mais trabalhosa, daí vem a questão estatística, a modelagem matemática em si, que é a análise estatística e a análise de inteligência artificial. Mas para eu chegar nessa etapa, eu preciso, né, dos dados coletados, né? Eu preciso também que esses dados eles reflitam a realidade, né? Então, eu estava comentando com o pessoal do observatório que eu estou fazendo levantamento, né, dos indivíduos hospitalizados em UTI por síndrome respiratória aguda. E são vários campos, né, que devem ser preenchidos. Então, tem em alguns momentos, alguns pacientes, tu vê que faltou cuidado com aquele preenchimento. Tu já entendeu que ele saiu da UTI, mas ele não tem o registro da data em que ele saiu da UTI. Mas ele já teve outras variáveis que indicam que ele saiu da UTI. E a gente sabe que, em questão do entendimento do modelo, os leitos, a quantidade de leitos disponíveis tem um peso muito grande, principalmente os de UTI. O objetivo da gente é porque o que faz uma medida, né, ser eficaz? A antecipação. Então, a gente tem que entender que é importante nós sermos preventivos e não reativos. Nós temos uma cultura de ser reativo. Depois que acontece, eu vejo o que eu vou fazer. Mas, normalmente, a gente já tem que ter planejado as ações antes de acontecer. Se não acontecer e nunca precisar fazer, que bom. Mas, se acontecer, já tem que planejar. E essa cultura nós não temos. Então, qual é o objetivo do observatório? Esse momento 1, né? Nesse momento aqui que a prioridade é importantíssima. Se o governador resolvesse lançar a bandeira amanhã, nós saberíamos qual é a nossa bandeira. Então, exatamente, é dia a dia acompanhar qual é o comportamento do vírus dentro dos hospitais, na nossa população, e como isso afetaria, então, uma possível classificação de risco. Porque não é a bandeira vermelha, ela não é um impacto apenas na economia. Ela é um indicativo importante de como o vírus está na região. Então, não é só a preocupação não é só se as fábricas, se o comércio vai abrir ou fechar, mas a questão é como manter esse vírus, porque o vermelho já é um indicativo de que as coisas podem vir a sair do controle. Então, é muito mais, né, uma preocupação com a vida, com a saúde, junto em paralelo com a economia. Então, a ideia é sim, nós nos anteciparmos, né, todos os dias e entendermos o que é possível fazer
nesse momento. Em nenhum momento é julgar o modelo ou fazer com que de qualquer jeito nós fiquemos em uma bandeira a laranja ou eventualmente evoluímos a uma bandeira amarela. O objetivo, gente, é um observatório, realmente observar, monitorar e dizer, olha, gente, o avanço do vírus está ficando ruim. Porque nós temos que entender que nós estamos num cenário em que são 50 mil pessoas que morreram no país todo. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.